Tá aí o lateral que o São Paulo procura. Tem informação de mercado aí pra gente comentar com vocês. Vamos falar também sobre jogador encantando aí o técnico Luiz Ubeldia. Vamos repercutir mais um empate aí de ontem do São Paulo, falar da coletiva do Ubeldia, até sobre o clássico de domingo contra o Palmeiras. Já vamos comentar aí, belezinha, rapaziada? Bom, negócio é o seguinte, empatezinho sem gols ontem aí no Uruguai. Empatezinho não, né? Um bom empate, podemos dizer assim. A atuação que foi ruim, que a galera reclamou bastante aí da atuação do São Paulo, não deu nenhum chute no gol, né? Só deu um lá do Caleri no segundo tempo, mas eu acho que o Bandeirinha deu impedimento. Acho que a questão não foi empate, né? Porque assim, qualquer um que tem consciência sabe que o empate fora de casa no jogo de Libertadores não é nada mal, muito pelo contrário, né? Acho que a questão mesmo que pegou é a atuação ruim e abaixo do São Paulo, que o São Paulo foi literalmente inofensivo no jogo de ontem aí contra o Nacional, apesar também que não sofreu muitos riscos ele não e trouxe um bom placar, um bom resultado aí pro Morumbi para a semana que vem. E agora o bagulho é clássico contra o Palmeiras, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre o clássico aí, tá? Vamos começar aí já, como é de praxe, né, como a gente sempre faz, falando sobre a entrevista coletiva do técnico Luiz Ubeldia, que não vai dar na beira do gramado domingo no Allianz Parque, ele que tá suspenso aí, tá? Sobre o jogo de ontem, o Ubeldia falou o seguinte, abre aspas: sabíamos que seria um jogo duro, estamos enfrentando o Nacional, uma equipe de história que tem bons jogadores. Nessa instância, quando se joga num cenário diferente, as partidas são difíceis. Nesse contexto, umas coisas fizemos bem, outras coisas faltou mais precisão, como a divisão panorâmica para termos mais situações de gols, mas outras fizemos bem. Foi um passo importante para a equipe. Em alguns momentos nos defendemos, em outros eles nos apertaram com chutes. Foi um jogo complicado. Nos faltou mais progressão com a bola, chegar ao gol rival. Mas assim são as Copas. Por isso dizem que são jogos de 180 minutos. Quem tem os melhores 180 minutos possivelmente passa, fecha aspas, para os Ubeldia. Pelo menos ele pontuou aí, né, que faltou aí o São Paulo criar mais situações de gol, chegar no gol rival. Pelo menos ele pontuou isso aí, né? Porque tem muito técnico, né, que tem o jogo e ele vai na coletiva e fala que o jogo foi outro, né, pô? Não, que o time jogou bem, criou muitas situações de gol. Pelo menos o Ubeldia não faz isso. Ele falou que faltou mais situações de gols, né, criar mais situações aí contra o adversário, coisa que o São Paulo literalmente nem fez. Aí não. O técnico também destacou a necessidade de mudar a maneira de jogar de acordo com cada partida. Tá? Ele falou o seguinte sobre o tema, abre aspas: é importante, cada partida detecta onde estão os espaços. Temos alguns jogadores para jogar atrás da linha do atacante. O Lucas pela direita, no centro ou esquerda. O Rato com a perna invertida, o Ferreira também e o Luciano no meio, dependendo do jogo. Às vezes controlamos as situações de ataque com um jogador em uma posição, depois em outra. Temos essa flexibilidade como equipe. Em geral, isso nos ajuda muito, fecha aspas. Essa questão aqui, cara, de mudar o jeito de jogar, né? O que me pega em alguns jogos é o seguinte, por exemplo, ontem o São Paulo foi para lá, para o Uruguai, para cadenciar o jogo, né? Aí para tirar o volume de ataque do Nacional. São Paulo não foi para ganhar o jogo. Óbvio que os caras queriam ganhar o jogo. Eu falei que não queria, mas os caras foram lá, irmão, para trazer o empate. A verdade é essa. Não é à toa que o São Paulo, né, irmão? Deu só um chute no gol lá do Caleri e eu acho que estava impedido. Acho que o Bandeirinha deu até impedimento aí. O São Paulo foi lá para trazer um empate para São Paulo. Cara, o São Paulo foi lá para trazer um empate para São Paulo pro jogo de semana que vem. Isso aconteceu no último jogo de mata-mata, que foi contra quem? Contra o Goiás, lá na Serrinha, quando o São Paulo botou o time titular e os caras foram lá só para administrar o jogo. Só foi para administrar o jogo. São Paulo não quis ir lá para ganhar o jogo. São Paulo deu um chute só com o Michel Araújo nos 40 e pouco do segundo tempo. São Paulo não fez nada, só foi para administrar. E tá bem claro já depois do jogo contra o Goiás e depois do jogo de ontem que a gente vai ver o São Paulo jogando dessa forma fora de casa. Vai para trás do empate, né? Não que seja ruim, mas muitas vezes aí, cara, a questão não é você trazer empate, a questão é você ir para buscar o empate, né? A gente sempre tem que querer ir para ganhar o jogo. Se ganhar o jogo excelente, você
trazer empate tá bom, né? A questão é que não pode ficar só querendo empate, porque muitas vezes não vai ser suficiente. Ah, empata fora, em casa a gente ganha. Não é sempre assim, né? Mesmo empates fora de casa sendo um bom resultado. Parece meio controverso, mas é um fato, né? É um fato aí, né, cara? Assim, evidentemente que incomoda bastante o time não ter criado nada, ter sido inofensivo, mas fora de casa tá claro que vai ser a maneira do São Paulo jogar com o Zubeldia. Tem a questão de jogo de Libertadores, né? Muita catimba, é um time ruim, mas é um time grande, tem muita pressão lá no Parque Central. O gramado era muito ruim, os próprios jogadores comentaram aí sobre isso. Um detalhe importante que eu queria comentar com vocês. A gente viu o jogo do Goiás, como eu mostrei pra vocês, e o jogo de ontem que o São Paulo claramente só foi para administrar o jogo aí, né? E trazer aí pelo menos um empate. E o discurso dos jogadores de São Paulo, que só prova e comprova isso, na verdade, é o discurso de todos os jogadores de São Paulo. Ah, que o resultado foi bom. Ah, pelas circunstâncias foi bom. Ah, que é um placar interessante. O Lucas, por exemplo, na zona mista depois do jogo, falou o seguinte sobre o resultado, abre aspas. É um resultado interessante que a gente leva para casa. Uma decisão de 180 minutos. Não adiantava se atirar aqui para buscar o resultado e acabar tomando um gol. Acho que Libertadores é isso. Tô conhecendo agora essa competição. Deu para sentir esse clima, é guerra, fora de casa é um jogo muito difícil, fecha aspas, né? E o discurso dos jogadores condiz com a postura e o jeito do São Paulo jogar fora de casa, e como foi contra o Goiás e como foi ontem contra o Nacional. Aí o próprio Arboleda também deu entrevista falando sobre isso, o Luciano também falou que foi um bom resultado aí, que agora na nossa casa, sim, rapaziada, é o jeito do São Paulo jogar fora de casa, assim, com o Zubeldia e mata-mata, está claro, a gente gostando ou não. Pra gente encerrar só, a gente comentou sobre o Lucas, né? Mas voltando aqui, pra gente encerrar a coletiva do Zubeldia, foi perguntado pra ele sobre a questão de qual time vai jogar contra o Palmeiras no domingo. Ele falou o seguinte, abre aspas, temos que analisar para tomar as decisões para domingo contra o Palmeiras. Fecha aspas. Depois ele até brincou aí, ó, não vou estar, tenho um bom staff. Obrigado por me lembrar, foi uma brincadeira que ele fez aí, né, porque ele não vai estar na beira do gramado, e depois ele fez a brincadeira. Pô, como assim não vou estar? Mas eu tenho um bom staff, obrigado por me lembrar, foi o que ele falou aí, brincando com a situação dele não estar no clássico aí, porque ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. É aí. Ontem na transmissão do jogo, o PVC disse que o São Paulo vai pôr aí, cara, um time com muitos titulares, que deve poupar ou preservar um ou outro. Ele citou ali que o Luiz Gustavo pode ser preservado, o Caleri pode ser preservado, mas segundo o PVC, o São Paulo vai com um time forte, com muitos titulares para o jogo. E ele também falou que o Palmeiras deve com muitos reservas, né? Então é o clássico de domingo aí entre Palmeiras e São Paulo. São Paulo que joga, os dois se enfrentam domingo, né? E o Palmeiras joga na quarta com o Botafogo pela Libertadores, e a gente joga na quinta contra o Nacional do Uruguai no Morumbi, né, cara? Enfim, é um clássico importante, confronto direto. O Palmeiras tá ali com 38 pontos em quarto, a gente tá em quinto com também 38 pontos, né? Então é importante aí trazer pelo menos um empatezinho, né? Pô, ganhar seria espetacular, que tu já passa ali o Palmeiras, mas se perder também é muito ruim, porque aí o Palmeiras abre 3 pra gente, né? Então, buscar pelo menos empates, não é torcer pra ganhar, óbvio, né? Todo jogo tem que torcer pra ganhar, mas o empate não é ruim não contra o Palmeiras fora de casa. O Palmeiras também que tá, né, dividindo a atenção com a Libertadores aí. Ontem o nosso queridíssimo Rafael chegou ao jogo de número 100, rapaziada. Completou aí 100 jogos com a camisa de São Paulo. E um número aqui que me chamou muita atenção, tá? Que pra mim, pelo menos, é espantoso, que me surpreendeu. Dos 100 jogos que o Rafael tem pelo São Paulo, 47 ele não tomou gol. 47 jogos ele não tomou gol de 100. Meu irmão, vocês têm noção quão bizarro é isso aqui? Quase metade dos jogos do cara ele não tomou gol. Óbvio que você tem mérito da defesa, do time como coletivo, né? Evidentemente que não é só ele, né? Tem um time coletivo aí também. Mas é bem bizarro, né, cara? É bizarro aí pelo lado positivo, evidentemente aí, né? Com o Rafael, né, que tá aí conversando já para renovar o contrato, que ele fique muito tempo aí no São Paulo, tá? Bom, se a gente critica que o São Paulo aí não criou ontem, que não criou mesmo, foi inofensivo, tem a parte boa, olha aí. O São Paulo tem a melhor defesa da Libertadores em 2024. O time do Zubeldia tem apenas 3 gols sofridos em 7 jogos disputados. O São Paulo também é o time com mais jogos
sem sofrer gols, que são 5. A equipe mostrou sua eficiência nesta quinta-feira contra o Nacional do Uruguai, tá? Então é o time que menos tomou gol na Libertadores, melhor defesa, o time que tem mais jogos sem sofrer gols. E um detalhe, né? Esses 3 gols que o time tomou, 2 foi contra o Tadieres, que era o Carpini na estreia, né? O único gol que a gente tomou na Libertadores com o Zubeldia foi aquele contra o Cobresal, que foi 3-1 fora de casa, né? Então com o Zubeldia só tomou um gol aí, né? E na competição geral tomou 3, 2 com o Carpini ainda no comando do São Paulo, né? Rapaziada, o negócio é o seguinte, olha só. Ontem a CBF divulgou a escala de arbitragem para o clássico de domingo contra o Palmeiras, né? E o queridinho do Abel Ferreira, o queridinho do Palmeiras, que foi escalado aí, tá aí, ó. Rafael Claus apita o clássico entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Por que eu falo queridinho? Porque não sei se vocês, né, acompanham aí o Palmeiras, o Abel, ele sempre reclama dos árbitros dos jogos. O único técnico que ele elogia, o único árbitro que o Abel elogia é o Rafael Claus, que ele elogia, fala que ele é bom, que não sei o que, né? E o Palmeiras tem um bom histórico aí com o Rafael Claus apitando, se é que vocês me entendem. E ele foi escalado para apitar o jogo aí, né, de domingo contra o Palmeiras, né, cara? Enfim, o Claus, cara, apitando jogos do Palmeiras, olha, eu vou te contar um negócio aí, enfim, pelo menos chorar com a arbitragem, eles não vão chorar domingo, porque é o árbitro que eles gostam que apita os jogos do Palmeiras aí, né? O próprio Abel, né, que sempre reclama aí, mas dá medo, a gente fica com a pulguinha atrás da orelha, porque a gente sabe como é que é jogar com o Palmeiras lá, um time que pressiona muita arbitragem, faz muita pressão na arbitragem, o Palmeiras em si faz, o Abel, os jogadores nem se falam, né? Tanto que os caras pressionam a arbitragem, intimidam a arbitragem, e é muito difícil você vê a arbitragem indo contra, alguma decisão ali contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque, pela pressão que eles fazem ali, para aquele gol do Cruzeiro lá contra o Brasil, é um negócio escandaloso, né, porque não foi nada, o árbitro deixou o lance seguir, não foi o Claus não, tá, só dando um exemplo aí, né, que o árbitro deixou o lance seguir, viu que não foi falta, aí no VAR o cara vai lá e muda a decisão, né, cara, enfim, jogar lá é bem complicado. No ano passado, na Copa do Brasil, a gente foi prejudicado lá, quem desclassificou, é que ninguém fala desse lance aí, é porque a gente desclassificou. Mas se tivesse eliminado, todo mundo ia falar até hoje, que foi aquele gol do Caleri, ano passado tava 1-1 o jogo, né? O Caleri fez o gol 2-1 e o Daron, que era o árbitro, marcou um gol, marcou uma falta do Diego Costa no jogo do Palmeiras, depois deu falta. Joga lá, é osso, irmão, com a arbitragem aí, então, olha, preocupante, tá? Preocupante aí essa escala de arbitragem pro jogo de domingo aí contra o Palmeiras, né, cara? Bem complicado aí. Vamos avançando agora, rapaziada, e vamos comentar aí sobre o Marcos Antônio, que não jogou ontem, acabou que não entrou, acho que nem era jogo pra ele também, né, agora que tá pegando ritmo de jogo aí, né, pô, era capaz de ele entrar e os caras atropelar ele aí pela parte física. Tá aí a informação do Alexander Vieira. O técnico Luiz Ubelgi está encantado com o Marcos Antônio nos treinamentos. A avaliação é de que ele é um atleta que tem uma qualidade técnica fora dos padrões para a posição. E quando estiver 100% fisicamente e com ritmo, será titular do time. Tá? Então tá a informação do Alexandre Vieira. O Zubeldia encantado aí com a qualidade do Marcos Antônio dos três, na avaliação dele da comissão, é que ele tem uma qualidade técnica fora dos padrões para a posição de volante e meio campista dele aí, que o caminho natural ao longo dos jogos em que ele foi entrando, pegando ritmo, é que ele seja titular da posição aí. O pouquinho que a gente viu contra o Atlético Goianiense, que ele jogou como titular, já deu pra ver que qualidade técnica ele tem demais. Ele pega a bola, irmão, olha pra cima, tem muita qualidade para dar um passe, para dar um lançamento. Aí aquele motorzinho no meu campo que dita o ritmo. Olha, eu fiquei bem com muita expectativa. Aí eu já tava com uma expectativa boa mesmo sem conhecer o Marcos Antônio. Aí, né, mas por ser um jogador jovem aí, né, foi muito elogiado quando ele tava no Shakhtar, tem jogos de Champions, aí já foi elogiado bastante. Quem conhece ele sempre elogiou muito pela qualidade técnica, aí é jovem e eu praticamente já tinha expectativa nele. Depois que ele jogou o primeiro jogo, fiquei com mais expectativa ainda. E se ele for literalmente aquele jogador que a gente viu contra o Atlético, ele vai ser titular do São Paulo, indiscutível aí, apesar que eu acho que nos últimos jogos o Bobadilha vem evoluindo, melhorando aí, né? Bom, vamos entrar no tema agora, mercado da bola, rapaziada. O negócio é o seguinte, olha só, tá aqui a informação do jornalista Rudy Galete. O São Paulo procurou o staff do lateral esquerdo Fabrício
Angileri, tá? Acho que é assim que pronuncia. Angileri, jogador do Getafe. O jogador argentino está infeliz no clube e quer ser negociado nesta janela. Ele tem propostas de alguns clubes da Espanha, da Grécia e do México, tá? Informação do Rudy Galetti aí, né, sobre esse Fabrício Angileri aí, né, o Valentim Furlan, que cobre o São Paulo, também confirmou essa informação que o São Paulo fez uma sondagem, naquela procura aí para saber como é que tá a situação dele. Aí tá Fabrício Angileri, jogador do Getafe, argentino. Não faço a menor ideia, tá? Se é bom, se é ruim, se seria uma boa, se não seria, tá? Não tenho aí capacidade para comentar sobre a qualidade do jogador, porque tá, eu não sabia nem dar, com todo respeito, não sabia nem da existência desse jogador, né? Mas segundo o Rudy Galetti e o Valentim Furlan, São Paulo fez uma sondagem por ele aí, tá? É isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.